Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pós-jogo de Sport 3, decisão 0, jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Hoje, na segunda-feira, a gente tem o outro jogo entre Náutico e Retrô nos aflitos, mas o Sport conseguiu vencer o decisão, conseguiu passar para as semifinais do Campeonato Pernambucano e assim vai pegar o Santa Cruz em 2 jogos, começando do próximo sábado, na Ilha do Retiro, e depois, no outro sábado, enfrentará o Santa Cruz no segundo jogo, no Arruda. O Santa Cruz, como teve a melhor campanha entre Sport e Santa Cruz, obviamente, consegue levar o mando de campo para o Arruda no último jogo, então o Sport vai iniciar a semifinal jogando em casa e tudo vai se decidir no Arruda. Mas o vídeo de hoje é sobre a partida Sport 3, decisão 0. O Sport, a gente vai falar um pouco mais lá pra frente, apresentou, na minha visão, alguns erros recorrentes, mas trabalhou um pouco mais a bola, mas não foi um jogo 100% que eu gostei, foi um jogo cheio de falhas ainda, um jogo perigoso, mas a gente vai começar falando da escalação agora e depois a gente analisa o jogo de maneira geral. Começando pela escalação, já avisando logo que, comparado ao último jogo, contra o Operário, aquela desclassificação da Copa do Brasil na última terça-feira, Pepa mais uma vez utilizou esse rodízio em excesso, mudando aí mais de 5 peças, então, inclusive na coletiva ele foi questionado mais uma vez, demonstrou irritação e disse que todo mundo é titular. Então, como eu falei anteriormente, na minha visão, um rodízio mais saudável, digamos assim, um rodízio mais eficiente, é quando o treinador ele monta um esqueleto, monta uma estrutura, uma base, e a partir dessa base ele vai trocando 1, 2, 3 peças. Mas pelo visto, e até que me prove o contrário, Pepa é um treinador que ele não quer saber disso, ele vai mudar 80%, 90% do time, jogo a jogo. Por exemplo, nessa partida contra o Decisão, a gente teve a volta de uma nova dupla de zaga, Começamos com Chico e Lucas Cunha. Mas antes disso, vamos passar aqui pela escalação do Sport nessa partida. Observem que o time foi muito diferente do time que entrou em campo lá em Cuiabá contra o Operário de Várzea Grande. O Sport começou com Kaique França, capitão da equipe, goleiro. Na direita, Hereda. Então, se a gente comparar com o jogo do Operário, naquele jogo foi de Plácido, agora a gente volta a ter Hereda no time titular. A dupla de zaga, como eu falei anteriormente, tivemos Lucas Cunha e Chico. No jogo de Cuiabá foi Antônio Carlos e João Silva. E na lateral esquerda, Dalbert, ou seja, naquele jogo lá da Copa do Brasil foi Cariús. Então vocês podem observar que, tirando o goleiro, a linha de defesa, toda ela está modificada, Toda ela foi modificada, melhor dizendo, para esse jogo contra o Decisão. Você não observa a manutenção aí de Plácido, do próprio João Silva, que jogou muito bem, que é o melhor zagueiro nesse momento do Sport na minha visão. Ele simplesmente não quer saber disso. Eu acho que Pepa ele trabalha muito mais com minutagem, com desgaste, do que simplesmente com a qualidade técnica e entrosamento. No meio-campo a gente teve Rivera, Sérgio Oliveira, e aí naquela partida foi Fabrício Domingues. Tivemos aí a estreia de Sérgio Oliveira como esse médio, titular, e Atêncio fazendo uma trinca de meio campo. Outro detalhe importante dessa partida que eu queria dizer para vocês é que eu notei uma variação tática. Ele saiu de um 4-2-3-1, onde Atêncio era aquele meia cerebral, aquele meia armador à frente dos 2 volantes. E nessa partida contra o Decisão ele jogou com um tripé de meio campo. Então ele colocou Rivera, colocou Atêncio e Sérgio Oliveira paralelos, Não teve aquele meia um pouco mais à frente dos volantes. E aí na frente a gente pôde observar Gustavo Maia pela esquerda, Lene Lobato e Gonçalo Paciência. No jogo passado foi Pablo, a gente teve Carlos Alberto e tivemos também a entrada de Barleta naquele jogo. Então vejam aí que o time é completamente modificado, foi completamente modificado nessa partida contra o Decisão. Eu só aceito, eu entendo que é a metodologia do treinador, não concordo, então só me resta torcer e julgar a qualidade dos jogadores que entram em campo, que olhando para essa escalação aqui, o que mais me incomoda é Chico. Como vocês sabem, eu não gosto do futebol de Chico, acho um zagueiro muito limitado, um cara que estraga o modelo de jogo, devolvendo a bola para o adversário de forma frequente. Nos últimos jogos dele, ele nem fez muito isso, mas no recorte geral do que ele é como jogador de futebol, eu não gosto dele como zagueiro do Sport.
Então, falando sobre o jogo em si, o que a gente pôde notar, né? O Sport, na minha visão, no primeiro tempo, foi um time que abusou de cruzar bolas novamente, foi um time que com 30 segundos eu já via Dalbert pela lateral esquerda cruzando bolas na área. O Sport teve muitas finalizações no jogo todo. No primeiro tempo teve oportunidades de abrir o placar, muito mais pelos erros do decisão do que pelos méritos do Sport. Eu achei que o Sport no primeiro tempo não trabalhou muitas jogadas e aí eu me vi preocupado mais uma vez, né, porque isso não estava demonstrando evolução do jogo de terça-feira, e aí isso me deixou inquieto, preocupado. Os jogadores até acharam algumas oportunidades, pecaram muito nas finalizações, tanto no primeiro como no segundo tempo, mas o Decisão é uma equipe muito frágil, que obviamente de tanto ser massacrada no seu campo, iam surgir oportunidades. E aí no segundo tempo eu acho que o Sport mudou um pouco para melhor. Eu acho que o número de cruzamentos reduziu, as jogadas mais trabalhadas aconteceram, né? Triangulações por baixo, paciência para rodar o jogo da direita para a esquerda, e aí o placar foi aberto com Pablo, que entrou no lugar de Paciência, Romarinho fez o segundo e Carlos Alberto fazendo o terceiro. O Sport conseguiu um placar dilatado, é um placar que obviamente, né, o Sport teve muitas chances de gols, mas o que ficou de negativo, sobretudo na segunda etapa, foi a quantidade de chances perdidas, principalmente por Lobato, que mais uma vez se posiciona bem, acha atalhos dentro da grande área do adversário, mas na hora de finalizar lembrou muito o Lobato da temporada passada. Um recorte muito pequeno, eu não vou julgá-lo por conta disso, ele vinha sendo o principal destaque aí do Sport em relação a gols, a finalizações nessa temporada de 2025, talvez tenha sido somente um jogo ruim em relação a esse fundamento, mas ele falhou muito, o goleiro do Decisão pegou tudo, apesar de ter falhado no primeiro gol. Então assim, esse jogo ele não significa muito para mim, é um adversário muito fraco, a gente já viu o Sport nessa temporada vencer times como Decisão e perder logo em seguida. Por exemplo, na próxima quarta-feira a gente tem um jogo importante contra o CRB na Ilha. No próximo sábado começa essa primeira partida da semifinal do Campeonato Pernambucano. Então assim, eu quero ver o Sport se provar agora contra um time de Série B, que é o CRB, e no próximo sábado contra o Santa Cruz na Ilha do Retiro. Santa Cruz que possivelmente vai utilizar a mesma estratégia do jogo do Arruda na fase de classificação, que é ficar atrás, tentar sair no contragolpe, e aí o Sport vai ter que ser um time mais criativo e menos previsível. O que eu quero dizer com isso? Não cruzar tantas bolas e ter paciência para cansar o Santa Cruz através da posse de bola e criar situações de gols por baixo e não alçando bola de forma randômica, aleatória, dentro da pequena área do Santa Cruz. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah,